Em destaque no Panorama CBN, Senado deve votar nova pauta-bomba de 30 bilhões. Governo está em alerta. Rio enfrenta segundo dia de greve de ônibus. No Ceará, policial militar que atirou em entregador tem prisão preventiva decretada. Venezuela entra no 6º dia de buscas por vítimas dos terremotos devastadores. Brasil envia mais um voo com ajuda humanitária. E Copa do Mundo, depois da classificação da seleção brasileira, Paraguai e Marrocos também passaram para as oitavas de final. Hoje é terça-feira, 30 de junho de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos! Começo contando que o Senado pode votar hoje uma PEC que terá impacto fiscal de 30 bilhões de reais em 10 anos e é considerada, por isso, uma pauta-bomba pela equipe econômica. O texto cria a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. A Confederação Nacional de Municípios estima que o custo da medida pode chegar a 69 bilhões no período. O Ministério da Fazenda argumenta que o projeto cria uma exceção prejudicial à reforma da Previdência, fixando a idade mínima de aposentadoria em 57 anos para mulheres e 60 para homens. Apesar da resistência da equipe econômica, a expectativa de líderes do Senado é de que a proposta seja aprovada com ampla margem, repetindo o placar obtido na Câmara. A Câmara, que pode votar hoje o chamado PL da misoginia, o projeto de lei que equipara a misoginia ao racismo e prevê penas maiores para crimes de ódio contra mulheres. No Senado, ele foi aprovado por unanimidade em março. E ele foi incluído na pauta da Câmara desta terça-feira. O crime também passa a ser inafiançável e imprescritível. Na prática, isso significa que não cabe fiança e que o delito não deixa de ser punido com o passar do tempo. Agora vamos falar sobre a greve de ônibus no Rio. Moradores da cidade do Rio enfrentam hoje o segundo dia de paralisação dos rodoviários. O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região agendou uma audiência de conciliação para hoje às 11 horas da manhã, portanto, depois do horário de rush, né? No momento em que eu gravava, passageiros, muitos trabalhadores já enfrentavam pontos de ônibus lotados. Bom, a tentativa hoje é de mediar um entendimento em torno do dissídio coletivo da categoria. Ontem, o primeiro dia de paralisação já foi marcado por longas filas e confusão nos terminais. E olha que era ponto facultativo por conta do Jogo do Brasil. Hoje a situação é bem pior. De acordo com o Sindicato das Empresas, que é o Rio Ônibus, apenas 900 ônibus circularam nesta segunda-feira, o que representa metade da frota mínima determinada por decisão judicial. Ao menos 50 ônibus foram alvos de vandalismo. Bom, as lideranças dos rodoviários culpam as empresas pelo descumprimento da meta judicial de circulação, dizendo que o sindicato patronal se recusou a fornecer as escalas de trabalho de contingência. Os trabalhadores demandam um piso de R$ 4.000 para motoristas convencionais e de R$ 5.000 para quem dirige ônibus articulados, o BRT, né? As empresas estão oferecendo um reajuste de 4,39%, que é considerado insuficiente pela categoria. E aí, com o impasse, quem continua sofrendo é o passageiro, com falta de ônibus nas ruas. Seguimos com economia. A Receita Federal paga hoje o segundo lote de restituição do imposto de renda. O fisco vai distribuir 16 bilhões de reais para 9 milhões e 500 mil contribuintes. O lote atual contempla prioritariamente o público com direito legal garantido, incluindo idosos acima de 60 anos, profissionais do magistério e pessoas com deficiência. Também foram incluídos mais de 7 milhões e 700 mil contribuintes que obtiveram preferência ao usar o modelo de declaração pré-preenchida ou ao optar pelo recebimento via Pix. Somados os pagamentos de maio e junho, o governo federal já liberou 32 bilhões de reais, cobrindo cerca de 80% de todas as devoluções previstas para o ano.
Termina nesta terça o prazo para solicitar o segundo lote de pagamentos do antigo fundo PIS/PASEP. O saque para quem fizer o pedido dentro do prazo está previsto para o dia 27 de julho. Ao longo do ano, há outras datas para solicitações e pagamentos, seguindo um calendário já estabelecido pela Caixa Econômica Federal. O trabalhador pode checar se tem valores a receber por meio do site Repis Cidadão ou pelo aplicativo do FGTS. Segundo o governo, o saldo médio disponível para saque é de R$ 2.800 por pessoa, mas o montante varia conforme o tempo trabalhado e o salário recebido na época. Os valores estão corrigidos pela inflação. A plataforma Repis Cidadão também ensina o procedimento para retirar o dinheiro, inclusive com orientações específicas para herdeiros, no caso de falecimento do beneficiário. Para acessá-la, é só ter a conta gov.br nos níveis prata ou ouro. Se o ressarcimento não for solicitado até setembro de 2028, os valores serão definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque. Vou dar uma retomada aqui num assunto importante dentro do noticiário da economia, que o Leandro Gouveia contou, mas é para ficar todo mundo na mesma página, tá? O presidente Lula lançou o programa Desenrola Adimplentes, que eu também tinha anunciado, que aconteceria. Esse programa é focado na redução de juros para consumidores com histórico regular de pagamentos de dívidas, mas com boa parte da renda comprometida. A medida estabelece um teto de juros de 1,99% ao mês para a renegociação de dívidas de até R$ 15 mil de trabalhadores informais e autoriza também o uso do saldo do FGTS como garantia para o crédito consignado privado de quem tem carteira assinada. Como contrapartida inédita para a concessão das taxas subsidiadas, o Ministério da Fazenda determinou que os beneficiários do programa terão o CPF temporariamente bloqueado em sites de apostas online, as bets, E isso por um período compulsório de 6 meses. A estimativa do governo federal é aplicar R$ 4 bilhões em subsídios financeiros para alcançar um universo de até 600 mil pessoas nessa primeira fase. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, destacou que o foco do programa é o trabalhador informal. O informal, que hoje é um herói, que paga a sua dívida em dia, ainda com uma taxa de juros mais alta, ele vai ter, pela primeira vez na história, a condição de ter uma taxa de juros decente a 1,99% ao mês para refinanciar, reperfilar a sua dívida. Em outra frente, nesse pacote de bondades, antes das eleições, o Palácio do Planalto também anunciou a criação do Fiéis Empreendedor, uma linha de financiamento específica para graduados que mantém as parcelas do programa estudantil em dia há pelo menos 3 anos. A modalidade disponibiliza até R$ 180 mil para a abertura de empresas, com juros fixados em 0,87% ao mês, e também impõe a restrição de acesso a jogos virtuais por 6 meses. E termina nesta terça-feira o prazo mais recente anunciado pelo governo do Distrito Federal e pelo BRB para a recomposição do patrimônio do banco e para a divulgação do balanço consolidado de 2025. Só que as duas medidas devem ser adiadas mais uma vez. Os relatórios do BRB estão represados desde que a Operação Compliance Zero da Polícia Federal revelou uma série de irregularidades e supostos crimes envolvendo o Banco Master, do ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Por falar nele, aliás, a jornalista colunista do Globo e da CBN, Malu Gaspar, está contando hoje que o Vorcaro está estudando um caminho para encontrar alguma nulidade nos processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal. Isso depois de 2 tentativas fracassadas de fazer delação premiada, Uma das estratégias agora, em análise, é tentar invalidar as mensagens dos celulares do banqueiro usadas para embasar as ações do caso Master. O foco seria questionar a cadeia de custódia dos aparelhos apreendidos pela Polícia Federal. Esse procedimento garante que as provas coletadas na investigação sejam preservadas de forma íntegra, segura e rastreável, desde a apreensão até a apresentação no processo. No caso dos celulares, é documentado todo o histórico dos aparelhos desde a apreensão para assegurar que o conteúdo seja autêntico e não tenha sofrido alterações.
Bom, segundo o que apurou a Malu Gaspar, advogados e peritos já foram procurados por interlocutores de Vorcaro para avaliar se a tese da quebra da cadeia de custódia seria viável. A ideia é que esses especialistas busquem eventuais falhas no procedimento e abram brechas para a defesa argumentar que as mensagens foram acessadas de forma irregular. Em paralelo, advogados do dono do banco tentam reabrir negociações para um outro acordo de delação com a Polícia Federal e com a Procuradoria-Geral da República. Não desistem nunca, né? Agora vamos falar sobre a treta envolvendo a família Bolsonaro. Quem entra na história hoje é o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Ele vai se reunir com a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro para tentar selar uma conciliação entre ela e o senador Flávio Bolsonaro. Mas vamos combinar que o negócio não está fácil, não. Bom, de qualquer forma, o dirigente partidário antecipou a volta da Copa do Mundo para tentar evitar que a briga pública respingue na campanha do pré-candidato do partido. Em um sinal de que o desgaste familiar e político se aprofundou nas últimas horas, Michele rompeu vínculos digitais e deixou de seguir os enteados Eduardo, Carlos e Jair Renan Bolsonaro nas redes sociais. A decisão ocorreu após uma intensa troca de indiretas com trechos bíblicos na internet. Embora a ex-primeira-dama e o senador Flávio ainda mantenham o acompanhamento mútuo nas redes. Na semana passada, vamos lembrar, Michele disse que foi apunhalada, desrespeitada e humilhada por Flávio por se posicionar contra a aliança do PL com Ciro Gomes, um adversário histórico da família Bolsonaro. O senador quer que a madrasta participe amanhã de um encontro de lideranças femininas em Brasília. Vamos ver se, de alguma forma, Valdemar vai conseguir interferir nessa história. Bom, mudando agora completamente de assunto, a gente vai para Fortaleza, para um caso que ganhou muita repercussão, um caso de polícia, que é a história de um entregador que foi baleado por um policial à paisana. Um caso absurdo, na verdade, né? O rapaz, de 24 anos, foi atingido 2 vezes. Ele contou que o policial mandou ele correr antes de fazer os disparos no meio da rua, no bairro Papicu, na noite deste domingo. O crime foi todo flagrado por câmeras de segurança. E aí dá para ver que o policial estava na frente do prédio passeando com um cachorro. O entregador para a moto, se aproxima do prédio e já é intimidado pelo PM, que puxa a arma como se estivesse achando que era um assalto. Bom, até aí tudo bem, né? Até aí tudo bem. O policial fica naquela posição, né, de se sentir em risco e puxa a arma para tentar identificar aquele atirador, se ele acha que existe ali uma atitude suspeita. Só que aí o rapaz tira o capacete, se identifica e explica que vai deixar uma encomenda no prédio. Nem assim o policial é convencido. O entregador então caminha em direção ao interfone, continua fazendo seu trabalho, né? Enquanto se prepara para interfonar para o apartamento que fez o pedido, ele é abordado novamente pelo policial militar, que tenta agredi-lo com um tapa e depois simplesmente atira. Após atirar 2 vezes contra o entregador, o policial voltou para dentro do prédio e ali ficou, até a chegada da polícia militar. A vítima foi atingida por um tiro abaixo do tórax e outro de raspão no ombro. Mesmo ferido, o rapaz conseguiu pedir ajuda a outros motociclistas que passavam e acionou a polícia. Bom, ontem a Justiça Estadual converteu em preventiva a prisão em flagrante do sargento da PM no Ceará, Leandro Silva Fontoura, numa audiência de custódia. O entregador, por muita sorte, recebeu alta, já está liberado, mas com um trauma tremendo, né? Agora o noticiário internacional. Claro que com foco ainda no trabalho de busca na Venezuela. As equipes de resgate entram hoje no 6º dia de buscas por vítimas dos terremotos devastadores. O balanço oficial de mortes atingiu a marca de 1.719, segundo dados divulgados pelo presidente do parlamento, Jorge Rodrigues. São mais de 5.000 feridos e mais de 15.000 pessoas fora de casa. E esse número aumenta a todo momento, né? A ONU confirmou a compra emergencial de 10.000 bolsas para cadáveres,
diante da estimativa de que o total de mortos continuará subindo nas próximas horas. O porto estatal de Bolipuertos, na cidade costeira de La Guaira, foi transformado em um necrotério improvisado a céu aberto para centralizar o recebimento e o reconhecimento de corpos retirados dos escombros. E como se não bastasse todo o desespero do país, a região norte venezuelana voltou a registrar tremores ontem, com um abalo secundário de magnitude 4,2 que gerou novas cenas de pânico. O governo local informou que o país já contabiliza mais de 600 réplicas desde que os terremotos aconteceram na quarta-feira e que pelo menos 855 edifícios sofreram um colapso total ou danos estruturais irreversíveis. Os Estados Unidos anunciaram a ampliação do pacote de suporte emergencial para 300 milhões de dólares para financiar insumos e para apoiar a reestruturação da infraestrutura portuária atingida. A ajuda humanitária internacional já soma mais de 500 toneladas de mantimentos enviados por 27 países, incluindo Brasil, Estados Unidos, China, Alemanha e Suíça. Mais de 80 equipes com mais de 2.700 socorristas estrangeiros atuam no país. Nesta segunda-feira, casos emocionantes aconteceram. As equipes resgataram, por exemplo, o Aaron Cantillo, de 21 anos, que passou mais de 4 dias soterrado. No hospital, ele contou que ele foi o único encontrado vivo no prédio onde estava. Eu não sou nadie, sou um simples chico que pasó 5 días debajo de un edificio, pero yo estoy aquí, estoy presente, es gracias a mi Dios. Él es el único que me sacó de allí y mandó a sus ángeles. ¿Quiénes son sus ángeles? Las personas que estuvieron allí pendientes de mi rescate, las personas que estaban pendientes de cómo me sentía, las personas que estaban pendientes de cuando yo salí, que cuando gritaron mi nombre al verme salir, que hasta donde tengo entendido me acaban de informar que era la única persona de ese edificio que estava com vida. Impressionante, né? E não só ele, outras pessoas ainda foram localizadas ontem. E tomara que ainda sejam encontradas hoje, né? Bom, o governo brasileiro confirmou que vai enviar um 5º voo humanitário para a Venezuela. A aeronave vai decolar da base aérea do Galeão, no Rio, com equipamentos para expandir o hospital de campanha que já existe em La Guaira. A expansão vai permitir que o hospital conte com capacidade para a internação de 20 pacientes simultâneos, módulo infantil e um outro para pandemias. Embarcam 45 militares da Marinha do Brasil que vão atuar no hospital. Antes de seguir para Caracas, o avião da FAB vai passar pela base aérea de São Paulo, em Guarulhos, onde embarcarão cerca de 5,5 toneladas de insumos doados pelo Ministério da Saúde. E também vão embarcar mais 2 técnicos da Anatel, com analisadores de espectro e de antenas direcionais de alta sensibilidade, usados para localizar sinais de celulares sob os escombros. O ministro da Defesa, José Múcio, vai também hoje a Caracas para se reunir com autoridades do governo venezuelano e para oferecer mais assistência e reforçar o apoio do Brasil. O socorro à Venezuela deve entrar na pauta da cúpula de chefes de Estado do Mercosul, que será realizada hoje no Paraguai. Os chefes de Estado devem debater medidas coordenadas para o envio de mais ajuda humanitária emergencial às vítimas dos terremotos. O presidente Lula embarca para Assunção para participar do encontro, que marca o encerramento da presidência temporária paraguaia e a transferência do comando regulatório do bloco para o Uruguai. O Palácio do Planalto quer usar o Fórum Regional para formalizar a abertura das negociações de um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o Japão. A iniciativa é um desdobramento direto da reunião bilateral que aconteceu na França em meados deste mês entre o presidente brasileiro e a primeira-ministra japonesa Sanae Sakaishi durante a cúpula do G7. Na agenda de cooperação econômica interna, o governo brasileiro deve anunciar um incremento substancial nos aportes financeiros destinados ao Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul. O Brasil, que já responde por cerca de 70% dos recursos do Fundo Regional, planeja expandir o financiamento de obras de infraestrutura urbana e proteção social das zonas de fronteira.
Lula deve encontrar um ambiente político sul-americano marcado por forte resistência ao multilateralismo comercial, impulsionado pelo alinhamento de novos governantes com as plataformas ideológicas dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, a Suprema Corte deve proferir hoje as decisões finais de vários casos, sendo o principal deles a tentativa do presidente Donald Trump de acabar com a cidadania automática para todos os que nascem no país. A medida faz parte de um pacote de combate à imigração. O governo Trump diz que a cidadania automática incentiva a imigração irregular e o chamado turismo de nascimento, quando estrangeiros viajam para os Estados Unidos para ter filhos e para garantir a cidadania americana para eles. Agora vamos com futebol, com a Copa do Mundo. Brasil! O Brasil passou, né, com emoção. Mas depois disso ainda teve a classificação histórica do Paraguai. O presidente do Paraguai, Santiago Peña, decretou feriado nacional no país e tudo, para comemorar essa classificação para as oitavas de final da Copa em cima da poderosa Alemanha. E foi com muita torcida nas ruas. Torcedores do país inteiro lotaram as ruas para comemorar a vitória nos pênaltis, após um empate por 1-1 no tempo normal e na prorrogação. O goleiro paraguaio Orlando Gil defendeu 2 cobranças, foi o herói, né? E foi a primeira vez que a tetracampeã do mundo perdeu uma disputa de pênaltis em uma Copa. Agora, o Paraguai vai enfrentar o vencedor de França e Suécia, que jogam hoje às 6 da tarde. No início da madrugada, o Marrocos eliminou a Holanda também nos pênaltis, depois de um empate por 1-1 no tempo normal e na prorrogação. Com o resultado, a seleção marroquina vai enfrentar o Canadá nas oitavas de final. E aí, vendo esses 2 jogos, a gente diz que até que não foi com tanta emoção para o Brasil, né? Mas o jogo foi muito tenso. Isso aí é a torcida brasileira comemorando a classificação do Brasil para as oitavas de final, depois do sufoco contra o Japão. Só que o detalhe não é no Brasil, não. É em Bangladesh, no sul da Ásia. A virada brasileira gerou uma euforia também no Paquistão, nas ruas do Líbano. Impressionante a torcida brasileira em todo mundo, né? Tentou uma chance, a bola pro gol! Depois do alívio, os jogadores e o técnico Carlo Ancelotti revelaram na TV Globo a conversa que tiveram no intervalo, quando o Brasil estava perdendo por 1-0 do Japão. O Mister falou bastante coisas, mas principalmente para manter a calma, né? Então, acho que tivemos a calma e conseguimos virar e bom, acho que todos estão de parabéns. O Mister foi fundamental no intervalo, né, para nos dar essa tranquilidade. Nós mesmos também procuramos nos ajudar falando para não perder a cabeça, porque a gente sabe que nesse momento às vezes a ansiedade bate. Vencer dessa maneira nos ajuda a crescer, que também é o que a gente vem buscando, né? Crescer durante a competição. Obviamente l'aspetto psicologico è importante, il sofrimento è normal, non è nada novo, soprattutto no futebol moderno. Sofrimento é normal, como é normal o alívio. Demonstra resiliência, demonstra maturidade. Paciência, que se Deus quiser as coisas vão acontecendo aos poucos, nas dificuldades, nos trancos e barrancos, mas no final vamos ser felizes. Que venha muito mais felicidade, né? Isso que a gente espera. Hoje, às 2 da tarde, Costa do Marfim e Noruega decidem quem vai enfrentar o Brasil nas oitavas de final da Copa. E também jogam hoje México e Equador às 10 da noite pelo horário de Brasília. Quem passar vai enfrentar o vencedor de Inglaterra e República Democrática do Congo, que jogam amanhã à 1 da tarde. Agora estamos juntos na Copa do Mundo, a maior que já existiu. Futebol, Globo CBN, aqui todo mundo é Brasil. E assim a gente encerra mais uma edição do Panorama CBN da manhã. No time, eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso, o editor Edmilson Fernandes e você, que pode falar comigo pelo Instagram, biancasantos.bia, por e-mail também, bianca.santos@cbn.com.br. Não se esqueça do Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia.
Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã.